Olá, tudo bem? Como vai? Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, na maravilhosa palavra de Deus. Muito bem. Primeira coisa que nós temos que compreender é que nada do que nós fizermos, nada, vai ser por Deus atribuído como algo que vai satisfazer a sua justiça e a sua lei. Você se esforça, você estuda, você ora, você busca, você faz o que você quiser, nada disso vai completar os desejos e a vontade do céu. Muito bem. Segundo ponto. Então, o que completa eu com Deus? É a sua graça. E o que é a graça de Deus? É a vontade de Deus. É a execução de Deus. Deus executa em você a fé, que você não tem e não tem como produzir. A salvação, que você não tem e não tem como produzir. O arrependimento de ser um pecador, que você não tem e não tem como produzir. Os frutos, ou fruto do Espírito Santo, que você não tem e não tem como produzir. Os frutos da videira verdadeira, que você não tem e não tem como produzir. Então, acorda, por favor. Acorda em tempo. Acorda em saber que nada do que você fizer vai apaziguar a lei, a Deus e a sua vontade. Porque tudo provém dele. Toda a glória e honra é dele. Cada ato, cada pregação minha, cada ajuda que eu dou a alguém que precisa, cada abraço que eu acolho, cada pessoa que eu ouço e ajudo a ficar curada das suas dores psicológicas, é dom dele. Eu não produzo fruto porque eu sou transformado. Eu produzo fruto porque eu estou ligado a ele. E o fruto que é produzido por mim, pelo ramo, é dele. O ramo não produz a fruta ou o fruto. Não produz, não tem como. Porque o que sai do ramo e é produzido vem da videira verdadeira, que transmite no ramo a produção e a conclusão do fruto. Então você não é transformado. Você não é poderosamente cheio do Espírito Santo e agora você é um homem forte, inteligente. Então Deus me deu poder para eu mudar o mundo, ajudar as pessoas, pregar melhor, curar os aflitos. Não. Não, porque todos esses atos que eu falei para você é fruto dele. É ele que faz. Senhor, Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus falou, não foste vós que dissestes, mas foi meu Pai. Olha que maravilha. Olha a diferença do que se é vendido nas igrejas e o que se é vendido no Evangelho. Quando Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus usaria os que não são para envergonhar os que são, que os fracos seriam fortes, que os últimos seriam os primeiros, em outros versículos. Quando você tem esse aparato dessa vontade de Deus que impressiona os fortes, os ricos, os teólogos, os inteligentes, os cultos, Deus abate a todos. Porque, como diz João Batista, convém que ele cresça e que eu desapareça. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o Evangelho. Como nós dissemos na abertura, que nada do que você fizer vai agradar ou vai pagar para Deus a sua lei ou apaziguar o coração de Deus, porque tudo vem da graça,
Porque tudo provém dele, para ele, por ele, como ele quer, quando ele quer, em quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, na quantidade que ele quer. E se você é um filho dele e ele não quiser te usar por meses, ele não vai te usar. Mas você não vai deixar de ser filho da graça. Mas sempre, aos dispostos, ele irá usar de alguma forma. Então, quando ele diz que envergonharia os fortes, ele cravou no Gólgota. Ele cravou na cruz do Calvário. Como assim, Sherry? Você imagina os teólogos, os judeus, o povo judaico, o povo romano, olhando uma mensagem da cruz? O que passava na cabeça deles é esse? É isso que é o Filho de Deus? Os fracos para envergonhar os fortes. A igreja, o ser humano, busca a conquista. Busca o power. Busca o fazer. Busca o poder. Nem sabe para quê quer o poder, porque não vai fazer nada com o poder. Criam situações na igreja para elevar a igreja através de programas anuais que chega a ser ridículos, porque não produz fruto algum. Eu preguei muito sobre isso. Vocês estão aqui há 10 dias orando, praticando jejum, estudando. Qual é o fruto disso? O que acontece com a igreja depois dos 10 dias? Sabe o que acontece? Nada. Ou é a mesma igreja, ou ela fica um pouco pior. Os sinceros se decepcionam. Porque a cruz do Calvário, ela representa a fraqueza. A fraqueza de Deus. Você não viu quando Deus diz assim, a minha fraqueza é maior do que toda a fortaleza humana ou do mundo? Porque a aparente fraqueza de Deus estava e está na cruz do Calvário. Ninguém aceita a fraqueza da cruz do Calvário como poder subsistencial, como a graça limpa, nua e crua e verdadeira, sem necessitar mais de nada. Por que que as igrejas pregam o mas, o depois? Porque para eles a cruz do Calvário é a fraca, é a fraqueza de Deus. Quando você prega que Jesus é o único caminho, não precisa de mais nada, que a graça que te salva, te santifica e vai te levar para o céu e não precisa de mais nada, isso para eles é fraqueza. Os gregos chegaram na Judéia e contemplaram aquele momento e pararam e falaram, mas como assim? Como esse é o Salvador do mundo? O fraco Salvador do mundo. É assim até hoje. A igreja vê o amor de Deus como fraqueza. A igreja vê o Gólgota de Deus como fraqueza. A igreja vê a morte de Cristo como fraqueza. Como assim? Ela usa a morte de Cristo, a graça de Cristo, como um início para uma caminhada paralela à graça salvífica. É terrível, ridículo, mas é a verdade. Então, quando você aceita a cruz, a fraqueza de Deus, você é uma pessoa salva. A partir desse momento, essa fraqueza vai ficar de lado. E você vai ser o top, a força motriz, a pessoa que obedece, a pessoa que guarda, a pessoa que cresce, a pessoa que é transformada, a pessoa que não tem um nível, um teto para bater. E ela vai ficar buscando algo insalubre, algo que nunca vai chegar a lugar nenhum porque ela vai ficar espantada. Porque olham a cruz do Calvário
como diz a palavra de Deus, Deus usa os fracos para envergonhar os fortes. Quando você vive, prega a cruz do Calvário, para eles você está pregando a fraqueza de Deus. Você está deixando de pregar a justiça de Deus. Para eles a justiça de Deus é um chicote. Para eles a justiça de Deus é algo que você sentirá como peso se você não cumprir as regras, os mandamentos e as leis da igreja. Eles esquecem que a justiça de Deus tem um nome e se chama Jesus Cristo. Porque o justo viverá pela fé. E quem vive pela fé é fraco, porque não necessita de nada, não busca nada, vive apenas na fé do Filho do homem. E assim, abre-se as portas, as comportas dos céus, e as bênçãos dos céus caem sobre os fracos, que aceitaram a fraqueza de Deus na cruz do Calvário. Beijo. Até o próximo vídeo. Medite. Um abraço, até.